Você acredita que eu fui pego de surpresa essa semana? Eu vi lá, assim, nova série de mensagens, virtudes. Primeiro sermão, prudência. Aonde que vai ser isso? E aí fui lá e vi que era na estação mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha planejado a série e tal. Tava aqui pensando na imersão, tava pensando na confirmação dos irmãos e tal. Mas enfim, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Cada série dessa tem sido uma oportunidade para toda a nossa igreja, e a gente pensou a série Virtudes Cristãs, que é essa nova série que a gente vai começar hoje, para a gente conversar a respeito de consequências da Páscoa. E quando eu pensei ela lá no início do ano, quando a gente estava organizando nosso calendário, foi sobre isso mesmo. A ideia é consequências da Páscoa. Nós já fizemos uma série aqui chamada Ressuscitados, né? Que era sobre sermos ressuscitados juntamente com Jesus. Bom, fizemos homens ressuscitados, depois foi mulheres ressuscitadas, depois igreja ressuscitada, né? Tudo, claro, levando em conta aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do assunto, né? Embora nós sejamos uma igreja reformada, aqui a gente não tem problema com mensagem temática, né? A gente prega mensagem expositiva, sermões expositivos, e a gente prega sermões temáticos também, né? Especialmente quando a gente está dentro de séries trabalhando assuntos que são cruciais e caros dentro da teologia cristã e dentro da tradição cristã, né? Tradição cristã é uma coisa muito importante e a gente leva isso muito a sério, tá? Bom, dado esse pequeno aviso aí sobre a nossa série, seja bem-vindo a essa nova série. Eu queria te pedir para falar dessa nova série com as pessoas em volta de você. Você queria aprender um pouquinho mais sobre virtude, cara? Bora lá na minha igreja, tá rolando uma série nova lá, bora colar, vamos aprender um pouco mais sobre isso. E a gente pretende, como sempre, que todas as nossas mensagens sejam atravessadas pelo Evangelho. Porque o Evangelho é o eixo central de cada mensagem que a gente vem pregar aqui. Amém? Então, assim, o centro de tudo isso é Jesus ressuscitou, estamos no tempo da Páscoa. Se você tiver dúvida sobre isso, olha aquele quadro lá atrás, bonitão, tá escrito Páscoa. E tem uma tumba ali, tem uma pedra na frente dessa tumba rolada para o lado. É o símbolo para nós da ressurreição, né? Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos crer num amanhã. Porque Ele vive, nós podemos cultivar coisas importantes. Eu sei que a gente comentou isso semana passada, eu vou dizer de novo. Tem uma música maravilhosa, né, do Renato Russo. Fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu entendo qual que foi a lógica dele, lógico, né? Tipo, poxa, como se não tivesse amanhã, então tem que amar ardentemente e tal. Só que assim, no sentido de um amor cristão, um amor que se doa, um amor que morre pelo outro, um amor que perde para que o outro ganhe, né? Um amor que pede perdão, um amor que cede. Não é bem o tipo de amor que talvez ele estivesse pensando, pô, eu vou pensar, se tiver um amanhã. Se não tiver um amanhã e eu só tiver esse momento aqui, eu vou largar esse negócio aqui agora, que perdoar que nada, eu vou curtir os meus prazeres, eu vou correr atrás de alguma coisa que me faça feliz, porque o mundo vai acabar amanhã, o meteoro está caindo na Terra amanhã. Então eu vou correr atrás dos meus desejos, dos meus anseios. Para que eu vou plantar uma árvore hoje se o mundo vai acabar amanhã? Tá entendendo? E o amor cristão é sobre plantar e cultivar uma semente. E a gente só pratica ele porque a gente crê que existe um amanhã. A gente só pratica esse tipo de amor que cultiva coisas. A gente só pratica esse tipo de amor que investe em perdoar, que investe em consertar um relacionamento ao invés de descartá-lo e jogar fora, porque a gente crê que existe um amanhã. E a nossa música central da Páscoa diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cara, essa é a música dos redimidos por Deus.
porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a canção da nossa Páscoa. Jesus vive, meu irmão. Vale a pena crer no amanhã. Vale a pena cultivar uma semente hoje. Dizem que Lutero, quando ele se converteu, ficou pensando nisso, pô, Jesus está voltando e tal, o que eu vou fazer? Eu vou plantar uma árvore. Como assim, velho? As igrejas hoje têm perdido tanto essa noção da esperança cristã, que têm deixado de cultivar coisas importantes, tanto nos seus hábitos, que é a questão das virtudes, que a gente vai conversar hoje, quanto em questão de outras coisas que também estão relacionadas às virtudes. Por exemplo, uma consciência ambiental, um cuidado com a criação de Deus. N.T. Wright gosta de dizer que uma escatologia que pensa que o mundo vai acabar amanhã, Jesus está voltando e nós vamos ser um monte de espíritos no céu, numa nave espacial de Jesus e sumimos dessa terra, faz com que a gente lide com essa terra de modo destrutivo e sem preocupação nenhuma com a boa criação de Deus. E faz a gente se esquecer que Deus criou a terra e viu que era boa, e faz a gente se esquecer que esse mesmo Deus que criou a terra e viu que ela era boa, ele tem uma aliança com essa terra, cujo símbolo é o próprio arco-íris, de que ele não vai destruir essa terra. E aí vem uns irmãos e dizem, não, mas Jesus falou que não vai destruir. Deus falou que não vai destruir com água. Mas não falou nada sobre o fogo. Falou, que Deus maluco é esse seu, meu irmão? Ó, com água ele não destrói não, mas com fogo... É tipo um assaltante que põe a arma na sua cabeça e fala, ó, prometo que eu não vou te matar com uma faca, hein? Tudo bem, mas não faz sentido isso, né? Não faz mesmo. Até porque a esperança cristã, ela é firmada em uma coisa que é a ressurreição de Jesus. Antes de falar sobre a ressurreição, olha só, falamos sobre a criação, falamos sobre queda, falamos sobre uma arca da aliança, né? Quando a gente fala do dilúvio, da aliança com Deus, né? De não destruir essa terra e tudo mais, logo a gente lembra que nós pecamos e que a queda afetou esse mundo miseravelmente, né? Mas Cristo o redimiu. Como? O próprio Deus se fez carne e assumiu aquilo que nós somos, habitou entre nós. Morreu na cruz do Calvário e redimiu todas essas coisas. O pecado, com P maiúsculo, foi punido nele. E ele ressuscitou para a nossa justificação. E sabe como é que a Bíblia acaba? Ela não acaba dizendo que os cristãos irão ser arrebatados para o céu. A Bíblia termina com uma imagem linda do céu descendo para a terra. Apocalipse 21 e 22 está falando a respeito da nova Jerusalém que desce do céu adornada como uma noiva para encontrar com seu noivo. Bom, eu não tenho textos bíblicos que me apoiem essa ideia de que nós vamos morrer e vamos para o céu. E vamos ficar lá para sempre. Nós temos textos bíblicos que apoiam a ideia de que nós morrendo aqui agora, nós estaremos com Cristo no céu. E isso está lá, escrito mesmo. Mas a esperança bíblica não acaba por aí. Ela diz que haverá uma ressurreição. E ressurreição no modelo daquele que ressuscitou, que é Cristo. Ele ressuscitou em carne e osso. E ele fez questão de dizer para os discípulos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu quero mostrar para vocês, ó, fantasma não come, espírito não come. Eu ressuscitei em carne e osso para mostrar para vocês que a ressurreição é real e que vai rolar com vocês isso que rolou comigo. Ou seja, aquela nova criação prometida lá em Isaías capítulo 11, Deus fala que vai fazer novos céus e uma nova terra, nos quais vai habitar a própria justiça, a harmonia com a vontade de Deus, em cada milímetro de todos os aspectos da existência, acaba de se cumprir e começou em mim aqui agora. Esse mundo já começou a se tornar uma nova criação. O corpo de Cristo é o nosso penhor dessa nova criação. Esse mundo já começou a se tornar uma nova criação em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus, diz a Bíblia, é nova criação, é nova criatura. Essa linguagem do apóstolo Paulo está conectada com aquela profecia que fala que Deus vai fazer uma nova criação.
Ou seja, se você está em Cristo, você agora é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a nova criação, meu irmão, ela está só aguardando o término da manifestação dos filhos de Deus. Porque quando você e eu fomos completamente transformados, inclusive em nosso corpo, como disse o apóstolo Paulo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Essa é a esperança cristã. Não é sobre morrer aqui agora e parar em algum lugar que você não consegue ver. É sobre o que vai acontecer depois disso. A esperança cristã não é a vida após a morte. É a vida após a vida após a morte. Tá entendendo? Meio bagunçado? Não, né não. É sobre essa vida eterna, que vem depois dessa vida, depois da morte aí. É a vida ressurreta. Carne e osso. A nossa esperança não é escapismo desse mundo. E é por isso que a gente planta sementes nesse mundo, porque a gente sabe que assim como o nosso corpo também, essa criação inteira vai ser transformada, como diz lá em Romanos capítulo 8. Essa criação, ela aguarda ansiosamente essa manifestação, como se fosse com dores de parto. E Paulo fala nessa linguagem de parto exatamente porque a nova criação está nascendo. E você é meio que um parteiro e uma parteira da nova criação. Amém? Essa é a linguagem bíblica, eu estou falando meio assim, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Vocês são parteiros de uma nova criação, de um novo mundo que Deus está fazendo. E Deus gosta de trabalhar com a igreja. Amém? Bom, por que isso é importante, afinal de contas? Nós estamos falando sobre virtudes cristãs hoje. É o início de uma série sobre virtudes cristãs. Hoje nós vamos trabalhar sobre sobre a virtude da prudência. Mas antes eu queria introduzir falando um pouco sobre as virtudes. O que são virtudes cristãs, afinal de contas? Virtudes são qualidades morais, tá? Positivas. Não estou falando de qualidades morais negativas, né? Qualidades morais positivas e comportamentos éticos considerados bons ou excelentes, né? O contrário deles é chamado de quê? Quem conhece? Vícios. Ou seja, vício não é sobre fumar cigarro. Vício na tradição cristã é sobre o contrário das virtudes, né? Se existe aí a virtude da prudência, o contrário disso é a imprudência, é a insensatez, né? Se existe, sei lá, a virtude da coragem, a timidez é o contrário dela. A timidez é um vício. Tá entendendo a ideia do vício? Vício é o contrário das virtudes, né? Então, assim, a virtude é uma disposição habitual. Tem a ver com hábitos, tem a ver com... E tudo que tem a ver com hábito envolve o que a gente chama de disciplina. E aí, novamente, nós vamos conversar sobre disciplinas espirituais. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz pra gente lá em Romanos 6, que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, para que possamos também sermos ressuscitados com Ele na sua ressurreição, certo? Para que possamos, juntamente com Ele, andar em novidade de vida. E ele fala assim, vocês façam as contas, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, certo? Ou seja, é um exercício seu e uma responsabilidade sua considerar-se, fazer essas contas. Olha, eu não posso mais andar como um pagão. Eu ressuscitei com Jesus. Eu não posso mais viver como se Cristo não tivesse ressuscitado. Eu preciso andar como alguém que ressuscitou em Cristo Jesus. Eu preciso exercitar a minha salvação. Desenvolvei com temor e grande temor a vossa salvação. Não é verdade isso que a Bíblia diz? Cristo te salva, mas Ele te dá uma responsabilidade de desenvolver essa salvação. Com zelo, com temor, grande temor. Nós precisamos desenvolver aquilo que a graça de Deus colocou dentro de nós. Então, os vícios são sobre uma disposição habitual, é sobre lidar com os nossos hábitos, é sobre ter disciplina e desenvolver hábitos de agir de acordo com o que é correto, justo e bom. Bom. As virtudes, elas orientam as ações das pessoas em direção ao bem.
dos outros e de si, tá? E no caso do cristão, nos orientam ao sumo bem. Porque assim, esse assunto das virtudes é um assunto da filosofia grega, tá? É um assunto, antes de tudo, pagão. E alguns vão falar, vamos conversar sobre negócio pagão não, né? Mas os pagãos também conversavam sobre isso, porque eles observavam a vida e observavam os atos, as atitudes, e observavam o que eram virtudes e o que eram vícios. Porque algo da luz de Deus estava sobre eles, né? Santo Agostinho, ele fala muito sobre isso, né? Usando o exemplo de o povo de Israel saindo do Egito e saindo com riquezas do Egito que foram levadas para o deserto, que depois foram levadas para a construção do templo e tudo mais, com coisas que saíram de lá de dentro, né? E Agostinho compara essas riquezas do Egito, né, as coisas boas que existem no Egito desse mundo, com o que há de bom dentro da filosofia pagã, né, dentro das culturas que não são cristãs ou que não são judaicas, mas que são coisas boas, que são coisas belas. E nós cristãos, especialmente nós cristãos evangélicos, pecamos muito no sentido de não saber admirar a beleza e a bondade e as qualidades positivas que existem em outras culturas, especialmente em outras religiões, né? E a gente perde muito em não aprender com a disciplina budista, por exemplo, né? A importância que esse pessoal dá para a meditação. Aí você é um tanto de cristão estressado. Ele deveria ser o primeiro a ser mais zen, mais tranquilo, para lidar com a vida, porque Cristo morreu e ressuscitou, velho. Mas a gente pega um trampo e não termina nunca, e fica estressado, e trabalha no sábado e no domingo, e vai e não para de jeito nenhum. Enquanto isso, nossos irmãos budistas estão lá assim, eu tô cheio de problema do mesmo jeito, mas eu vou parar porque eu tenho disciplina para parar e meditar. Isso vai fazer um bem para minha saúde mental e tal. E a gente se estressando o tempo inteiro. Mas a gente esquece que tem recursos na própria palavra de Deus dizendo que era para a gente fazer isso também. O pastor Wallace pregou aqui recentemente sobre cuida bem, cuida de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, você tem que ter um cuidado de si também. Você devia ter cultivado certas virtudes também. A gente precisa aprender a admirar isso, né? E não tem outra. A tradição cristã aprendeu e ressignificou todas essas virtudes que eram boas, né, dentro ali da cultura grega. Enquanto a cultura grega busca orientar, assim, tinha a tradição ética aristotélica, né, que trata as virtudes como características que ajudam as pessoas a viverem uma vida boa e plena, né? Enfatiza ali a virtude da coragem, da generosidade, da temperança, da justiça. A tradição cristã pega todas essas virtudes, mas coloca como motor dela, como a base delas, o amor. Ela valoriza coisas como bondade, humildade, perdão. Talvez coisas que os gregos olhariam e falariam, velho, vocês estão viajando. Mas esses valores transformaram o mundo. E para nós que cremos numa nova criação, a gente cultiva essas coisas, como humildade, por exemplo, que dentro do reino de Deus é a única condição para a gente ser alguma coisa nesse reino. Jesus falou, quem quiser ser algo no reino de Deus, se você quiser ser grande no reino de Deus, seja pequeno, seja o menor, seja o servo de todos. Isso é liderança no reino de Deus. Enquanto os governadores desse mundo governam pela força, vocês vão governar de outro jeito. É amor. Porque não há maior amor do que esse, né? Dar a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. E aí Jesus leva isso no cume, no ponto mais alto. E ele morre numa cruz, se tornando servo de todos nós, executando o maior ato de serviço em prol da humanidade. E ele se torna, então, rei sobre todas as coisas. Por isso que ele ressuscita e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ele tomou toda a autoridade, porque da perspectiva do reino de Deus, a cruz, aonde ele estava servindo, era exatamente o trono, dentro da ótica do Pai. Amém? Então nós, como cristãos, que queremos uma nova criação, cultivamos essas virtudes. Na tradição cristã, a gente enfatiza amor, bondade, humildade, mansidão, perdão, né? Bom, eu diria que virtudes são um material com o qual nós construímos a nossa vida cristã, que é um edifício de Deus. A Bíblia diz que a igreja é um edifício construído por Deus, que somos nós mesmos, construídos em cima de um fundamento que é Cristo. O apóstolo Paulo coloca isso, né? Nós somos edifício de Deus, casa de Deus, edifício de Deus sois vós. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento diverso daquele que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Veja cada um, porém, como edifica. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né? Veja cada um, porém, como edifica. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno, palha, a obra de cada um ficará patente, descoberta, né? Pois o dia do Senhor, o dia do juízo, o fará conhecer. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, ele vai arcar com os danos. Está lá em 1 Coríntios 3, 9 a 15. Ou seja, nós somos uma edificação de Deus. Mas ele está falando a respeito de uma construção que é feita por nós também, juntamente com Deus. É interessante, eu gosto disso no Salmo 127, eu não lembro bem qual. Está dizendo assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, né, aqueles que a edificam. Ou seja, os pedreiros, né? Vamos trazer aqui para Minas Gerais, século 21. Se o Senhor não está construindo a casa, os pedreiros estão ralando em vão. É isso. Estão pondo um tijolo em cima do outro em vão. Porque não está construído em cima do trabalho de Deus. Bom, o que esse texto está nos dizendo? Ele está dizendo que se Deus não é o pedreiro, então descarta o seu pedreiro e pede a Deus para construir. É isso que o texto está dizendo? Não. Né? Deus está falando que se Deus não estiver edificando, o trabalho do pedreiro é em vão. Se ele não estiver vigiando a cidade, o trabalho do vigia é em vão. Ou seja, o trabalho do pedreiro tem significado em cima do trabalho de Deus. O texto está falando sobre isso. Ou seja, cada trabalho que é executado socialmente, ele precisa encontrar um sentido, um significado sobre o trabalho de Deus. Amém? Entendido até aí? Bom, ou seja, nós estamos edificando, nós estamos construindo a nossa vida cristã sobre o fundamento que é Cristo, em cima de um trabalho que Deus faz. Somos co-criadores com Deus, né? E somos corresponsáveis por como anda a nossa vida cristã. Que tipo de material você tem usado para construir a tua casa? Você está construindo com palha? Com feno? Com madeira? Porque vai vir um fogo e vai provar isso tudo. E o fogo é o próprio juízo de Deus. Ou a forma como você tem construído pode ser comparado a ouro, prata e pedras preciosas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja cada um como edifica. Se alguém edifica sobre o fundamento com ouro, com prata ou pedras preciosas, o fogo vai provar. Se é madeira, feno, palha, plástico, se é essas coisas aí, o fogo vai provar. Virtude cristã é sobre isso. Ou seja, virtude não é um assunto importante, meu irmão. Virtude é um assunto urgente para a igreja trabalhar. Queria ler para vocês aqui Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Não vou ler na Bíblia aqui porque eu já joguei aqui no meu esboço, então eu vou ler para vocês. Diz o seguinte:
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. Eu peguei a versão do assemelhá-lo-ei, muito massa. Adoro isso aqui. Enfim, eu vou comparar esse cara ao homem prudente. Ou seja, é um cara virtuoso, que está trabalhando aqui com uma virtude específica, que é a virtude da prudência, que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva e correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar esse homem ao insensato. Insensato é exatamente o contrário do prudente, né? Que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E logicamente, caiu e foi grande a sua queda. Grande a sua ruína. Jesus tem alguns textos que ele fala sobre imprudência, né? Tem um outro texto que ele fala... em outro lugar, eu não anotei aqui, mas tem um cara que ele considera não só imprudente, ele considera, assim, digno de zombaria, né? É o cara que começou a construir uma casa e não parou para analisar se ele dava conta de terminar. E ele está tudo comparando com essa coisa de ouvir as suas palavras e não as praticar, né? Então, assim, o homem que resolveu construir uma casa e não parou para pensar se dava conta de terminar, a casa fica ali inacabada e todo mundo contempla aquela obra de arte pela metade, né? E é um cara assim que vai ser zombado pelos outros, né? Socialmente. Ninguém faz isso. Ninguém vai para uma guerra sem antes ver, né? Se com 10 mil homens ele consegue vencer 30 mil, 100 mil. Ele tem que avaliar esse negócio direito. Porque esse homem vai ser zombado depois. Vão rir dele. Tá entendendo? O imprudente, o insensato, é aquele que não calcula, né? De modo que prudência é sobre avaliar bem as coisas. Bom, quais são as virtudes cristãs? Antes da gente falar sobre a prudência, né? Quais são as virtudes cristãs? Primeiro, virtudes cristãs, exclusivamente cristãs, embora as outras que são virtudes já eram cultivadas pelos pagãos, que nós vamos conversar aqui hoje, por exemplo, a prudência, elas recebem a luz de umas virtudes que vêm somente através de Jesus. E há 3 virtudes que só vêm através de Jesus. São elas a fé, a esperança e o amor. Às vezes você nem sabia que essas eram virtudes cristãs, mas você lembra a ordem da lógica, né? Fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo disse isso, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. O amor jamais acaba. O amor é a única virtude cristã que você não vai parar de viver com ela pro resto da eternidade. As outras passam. Até a fé. Você não vai precisar de fé para acreditar em Deus na eternidade, né? Você não vai precisar de esperança, porque os teus olhos já vão ter visto aquilo que você espera. Mas o amor vai continuar pro resto da eternidade. Isso continua para sempre. Tá entendendo? Então, assim, fé, esperança e amor. Você pode notar nas cartas do apóstolo Paulo que o tempo inteiro ele está tocando nesse assunto. Vejo como é a operosidade da vossa fé. Isso é uma característica boa da fé. É uma fé operosa, uma fé praticante. É uma fé obediente, né? Eu vejo que vocês têm um amor abnegado. Um amor que abre mão de si pelo outro, né? E às vezes quando ele não fala do terceiro, é porque ele vai tratar desse tema ao longo da carta inteira. Por exemplo, lá com os Tessalonicenses, ele vai trabalhar o tema da esperança, que era o problema deles. Então ele fala da fé daquele pessoal, fala do amor, e aí ele trata do tema da esperança ao longo da carta. Sempre. Mas por que ele está falando? Tem gente que acha que é assim, o apóstolo Paulo está escrevendo, ele pensou em algumas palavras bonitas para colocar na carta, né? Fé, esperança, amor é doido. Eu coloquei lá. Não! Isso são virtudes que procedem diretamente de Deus para nós. A fé é uma coisa que não vem de vós, é um dom de Deus. Deus te permitiu crer nele. Deus te deu um dom de fé para você crer através de Jesus, para que você confie em Cristo para a sua salvação. A esperança nos foi dada na ressurreição de Cristo.
E só aquele que crê em Cristo tem esperança real. O resto tem otimismo. Eu acredito num mundo diferente, eu espero que as pessoas, se elas acreditarem, lutarem, né, construir um mundo melhor e tal, as coisas vão ser melhores. Enfim, eu só espero que vai ser melhor. Mas a esperança cristã, ela não mente para si. A pessoa com esperança cristã, ela não é só otimista com relação ao futuro. O otimista, ele nega a realidade, né? Tá tudo um caos em volta dele, ele fala, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Só que não, não tá certo. Tá tudo bem. O pessimista faz a mesma coisa. Às vezes as coisas estão bem em volta dele. Sempre tem, sabe, já viu esse tipo de pessoa que sempre consegue achar o que há de ruim nas coisas? Nossa, esse bolo tá delicioso, né? É verdade. Pena tá um pouco maçudo. Faltou um pouquinho de açúcar. Não tem nada de defeito. Ele arruma um defeito para colocar, sabe? Às vezes é sobre si, às vezes é sobre o outro. Tem gente que é assim. Mas a esperança cristã não é sobre eu ser otimista e nem sobre ser pessimista. O cristão, a esperança cristã é como alguém que está sentado na beirada da praia, vendo o sol nascer. Ele não está vendo, está tudo escuro em volta de si, mas ele sabe que daqui a pouco vai ser meio-dia. Porque ele sabe que o sol nasce todo dia, ele vai nascer novamente. A esperança cristã olha para Cristo ressuscitado e diz, cara, ele já começou a transformar isso aqui numa nova criação. E em breve ele vai raiar sobre nós essa nova criação como se fosse um meio-dia. Tá entendendo? O sol da justiça já raiou. Essa é a esperança cristã. É nisso que a gente crê. Amém? Então, fé, esperança, amor. Essas virtudes são como que o motor, ou a luz que ilumina todas as outras virtudes, né? E elas procedem realmente exclusivamente de Deus. Fé real só procede de Deus por meio de Jesus, tá? Esperança real está somente em Cristo Jesus. Esperança para o amanhã real, uma nova criação que está nascendo. E o amor real e verdadeiro está somente em Cristo Jesus. Ninguém dá o que não recebeu. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Nós vimos o ato de amor e agora nós o executamos. E nós temos o exemplo dos exemplos. Alguém que deu a própria vida, a última gota de sangue na cruz do Calvário por nós. Bom, além dessas virtudes cristãs, da fé, da esperança e do amor, nós temos as virtudes chamadas cardeais. São as virtudes cabeça, né? São as virtudes que estão na base das outras virtudes. Como assim na base das outras virtudes? É porque vai ter bondade. Se você pensar, deve ter umas 100 virtudes que devem vir na sua cabeça aí se você começar a pensar. Bondade, fidelidade, não sei o que e tal. Mas tem algumas que são como que cabeças das outras, tá? E essas são temperança, né? Domínio próprio, fortaleza ou coragem, né? Algumas tradições vão chamar de coragem. A outra, justiça. E por fim, a prudência, né? E a prudência é meio que a rainha das virtudes. A rainha de todas as virtudes. É como se dela procedesse as outras. E ela é iluminada pela fé, pela esperança e pelo amor, né? O que é a temperança? A temperança é o controle, a moderação dos desejos. É sobre equilíbrio, né? No comer, no beber. É a virtude mais básica. É o equilíbrio no comer, no beber, nos prazeres físicos, a evitação dos excessos. Gula, né? Eu venço a gula. A gula é um vício que é trabalhado pela virtude da temperança, né? Tem outra virtude, justiça, que é o respeito aos direitos e a dignidade das pessoas, né? Envolve tratar os outros, dar aos outros com equidade, ou seja, igualdade, imparcialidade, respeito, né? Além de cumprir obrigações com os outros e para com Deus. Depois você tem a fortaleza, a coragem, né? A fortaleza é a capacidade de enfrentar dificuldades e perigos com determinação, mesmo diante do medo, né? Ou seja, é perseverança
em fazer o que é correto, mesmo quando a gente enfrenta obstáculos e oposições. O livro de Tiago, acho que coloca isso como upomone, né? Bom, é a determinação, como se esse teto tivesse caindo e eu estou continuando aqui empurrando ele para cima. Meio que isso ali no original. E por fim, a prudência, né? Que é a capacidade de discernir e escolher bem o que é bom e justo em determinada situação. Envolve tomar decisões sábias e agir de forma adequada. Por isso que ela é a rainha das outras virtudes, porque é a partir da prudência que você racionaliza as coisas, pensa as coisas, para então ser temperante, para então ser justo, para então ser forte e corajoso. Né? Leva em consideração, né, as circunstâncias e as consequências de nossas ações. A prudência pensa naquilo que faz, né? E é por isso que a gente vai começar com essa hoje, né? Embora a gente vai ter pouco tempo para falar sobre ela, mas nós vamos começar a falar sobre a prudência hoje. A prudência é também chamada de sabedoria, né? E ela é conhecida na tradição cristã como que o cocheiro, né? O auriga virtuum, o cocheiro que tem as rédeas do carro das virtudes. E ele dirige essas virtudes. É como se tivesse uma carroça aqui com as virtudes e alguém puxando. A prudência, ou seja, a sabedoria, é exatamente essa que puxa as outras virtudes atrás de si e carrega elas com força. E é interessante essa coisa do esforço, né, para poder carregar as coisas. Porque tem gente que acha assim, pô, eu sou cristão, Jesus morreu na cruz e estalou o dedo e agora caiu sobre mim um monte de coisa e tal. Só que aí, de repente, você percebe que você age imprudentemente em diversas situações, né? Age sem justiça, trata os outros mal. E ele fala, pô, tem alguma coisa errada. Pô, talvez esteja errada a sua ideia, o seu discernimento sobre a importância de você se esforçar para construir a sua vida cristã de modo correto, de modo prudente. Tá entendendo? Isso é importante demais. Porque faz parte da sua responsabilidade cristã, certo? Platão, ele disse que existe 3 faculdades da alma, né? São as coisas que a alma faz. E ele coloca assim as faculdades da alma como inteligência, ira e desejo. É a forma como ele categorizou no tempo dele, e eu acho que a gente precisa respeitar, isso é muito importante. E ele coloca assim, uma é coisa da cabeça, a outra é do peito, ou do tórax, né? E a outra é da barriga. É interessante isso, né? A inteligência é da cabeça, né? Sobre enxergar as coisas como elas são. Inteligência é uma coisa da cabeça. E aí ele entende que a ira é a faculdade irascível. Ela mora no tórax. Quando você tá nervoso, parece que seu coração bate mais rápido. Tá bravo, tô irado. Tá batendo forte ali. E o desejo mexe com a barriga. Da barriga para baixo, né, talvez. Olha isso. Faculdade concupiscível. É assim que ele determina. Parece que para os gregos morava no abdômen, né? Por quê? Né? É onde se sente fome, é onde se sente os desejos sexuais, né? Então para ele era meio que isso. Cabeça, tórax e barriga. Quanto mais alto você sobe, você está num nível melhor. Claro, os gregos entendiam assim, nossa, se eu for mais racional, né, a vida vai ser melhor, vou ser uma pessoa mais prudente e tal, né? É claro que quem sente tudo isso é a alma, não é o corpo, né? Isso não é uma faculdade do corpo, não é o seu tórax que fica irado, não é a sua barriga que fica cheia de desejos, né? Tudo isso é a sua mente. Eu não vou dar uma aula de neurologia aqui, essas coisas. Não entendo nada disso. Às vezes estudo uma coisa ou outra, por causa dos meus problemas aí e tal. Mas assim, tudo isso, quem está sentindo ali é seu cérebro, mas como você não é um anjo, você não é um espírito desencarnado, você tem um corpo, aí o seu corpo sente isso imediatamente, isso não se manifesta em você, né? Então assim, não é o corpo que sente, é a sua alma, né? E aí isso se manifesta corporalmente. A prudência, vamos dizer assim, a prudência é a primeira das virtudes, e ela é uma virtude sobre... É a virtude da pessoa
cuja faculdade da inteligência coordena as suas ações. Ou seja, é a pessoa que não toma decisão baseada na barriga. É a pessoa que não toma decisão baseada na ira, no peito. Tá entendendo? É a pessoa que pensa antes de agir. A cabeça que manda, não é o tórax, não é o abdômen. É prudente o cristão que busca guiar-se pela razão iluminada pela fé. Razão iluminada pela fé. Né? O cristão é um cara que tem uma fé que pensa. Porque ele sabe que Deus botou um cérebro na cabeça dele para ele pensar. E tem gente que acha que não pode ser assim, né? Não, eu vou estudar muito não, porque esse negócio deixa os outros doidos. Deixa os outros sem fé. Se você está estudando e ficando sem fé, meu irmão, o problema é com a sua fé mesmo. O problema não é com a razão, não. Tá? Porque se Deus criou o mundo coordenado, perfeito, à medida que você conhece esse mundo, quanto mais você conhece esse mundo, mais você vê a beleza de como Deus o criou. A forma como Deus ordenou esse mundo. Conhecer as células, conhecer os átomos, a química, a forma como os elementos se comportam em determinadas circunstâncias, é belo porque eu estou entendendo o mundo que Deus fez. Entender, né, a sociologia, a psicologia, como que o ser humano se comporta em determinadas situações e tudo mais, isso é bênção de Deus. Tem gente que acha que estudar psicologia é pecado. Teve uma turma aí falando que os psicólogos estão tudo mentindo contra a palavra de Deus e tal. Olha, meu irmão, se há toda verdade é verdade de Deus. Acho que Lutero falava isso, né? Toda verdade é verdade de Deus. Se eu estou conhecendo a verdade, eu estou conhecendo um aspecto de Deus, né? Então, o que eu faço, né? Eu vou me guiar pela razão iluminada pela virtude teológica da fé. Lembra? Tem as virtudes teológicas que só vêm de Deus, fé, esperança e amor. E as virtudes cardeais, que são matrizes das outras virtudes, que é a temperança, justiça, fortaleza, prudência. A prudência é a que a gente está vendo aqui hoje. A prudência é agir com sabedoria. Uma sabedoria que é iluminada pela fé, pela confiança em Cristo. Eu faço o bem porque eu creio que Cristo sustenta esse bem, se não agora na nova criação. Amém? Porque tem coisa que você não vai ver o fruto dela imediatamente. Você só vai ver o fruto realmente lá na nova criação. Quando tudo tiver realmente transformado. E se você é doido o suficiente para crer num mundo diferente e crer na ressurreição de Jesus, você precisa ser doido o suficiente para agir de acordo com isso, né? Então, prudência é sobre ter uma razão iluminada pela fé. Uma fé que pensa e uma razão que se atreve a crer. Ambas procedem de Deus e são inseparáveis. João Paulo II falava que a fé e a razão constituem como que duas asas, né, pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Né? Verdade no sentido da adequação das coisas ao intelecto, a forma como você consegue enxergar as coisas. Se Deus fez um mundo coordenado e Ele te deu uma razão, uma mente para poder compreender o mundo, né? Se a minha mente consegue ter uma noção sobre o que é uma cadeira, sobre a materialidade dela, sobre como funcionam os seres humanos e tudo mais, isso significa que dentro de mim, dentro do mundo, há categorias que são associadas e de repente eu consigo compreender o mundo. Cara, isso é incrível. A sua mente funciona de um modo incrível e Deus fez ela para isso, para que você possa entender e compreender o mundo e tomar decisões acertadas sobre o mundo. Fé e razão. Lembre-se sempre disso, virtude é sobre você abrir essas duas asas, da fé e da razão. Fé e usar a cabeça, usar a cachola que Deus te deu para pensar. Né? E assim você evita vários erros da pura fé fundamentalista e impensada e evita os erros de uma racionalidade fria que não crê e não se arrisca em nada, né? Então, assim,
deixar-se governar pelas emoções, pelo desejo ou pela ira, tem um nome. O nome disso é imprudência. Ou como disse Jesus nesse texto de hoje, insensatez. Efésios 2:3 nos mostra que a prudência é meio que uma manifestação, é como um fruto da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Ele diz assim que antes de Cristo, nós andávamos com os pagãos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, nós estamos numa outra fase da nossa vida. Você não anda mais de acordo com a vontade da carne e dos pensamentos, daquilo que está na telha. É isso que ele está dizendo aqui. Não, você usa a mente. Você usa a inteligência, iluminada pela fé de Cristo. Tem um padre muito sábio que eu conheci essa semana, um padre Fausto. Ele diz o seguinte: a maior imprudência da vida não é atravessar uma avenida movimentada no sinal vermelho. É ser superficial. Isso é a maior imprudência da vida. A maior imprudência da vida é ir no embalo, é viver na inércia de uma rotina cega, de uma rotina impensada, e de repente está tudo tomando você e você não para pensar nas coisas. É deixar as rédeas da vida na mão das emoções e das paixões. Tô com raiva, por isso tomei essa decisão. Bom, isso é coisa de criança, meu irmão. Eu pergunto pro Joãozinho: João, por que você quebrou o brinquedo? É porque eu tava com raiva, ué. Lógico. Tava bravo. Meu filho, por que você bateu no seu irmão? Tava bravo. Porque ele fez isso, isso e isso. Tá. Eu até entendo o João tomar uma decisão em cima da emoção dele. E mesmo assim eu corrijo ele, porque eu espero que ele cresça o suficiente para tomar decisões mais racionais e adquira a prudência, até porque a prudência e todas as virtudes, elas são muito mais aprendidas na imitação do que ensinadas assim racionalmente, tá? É que nós vamos ter que fazer exercícios espirituais aqui nessa igreja para a gente aprender essas virtudes. Porque não adianta só eu vir aqui pregar para vocês sobre virtudes e achar que vocês vão voltar para casa cheios de prudência. Não. Virtudes a gente aprende na imitação. Já viu que o ser humano é fixado em super-heróis quando é criança? E a gente sempre vai perseguindo alguns modelos ideais. A palavra de Deus também nos apresenta modelos ideais. Se você olhar ali para aquela coluna, você vai ver vários modelos de fé, né? E que foram colocados ali com uma auréola, né? Tem Francis Schaeffer, Dietrich Bonhoeffer, Lewis, Timothy Keller, John Stott, Lutero, outros santos aí, né? São Patrício, Robson Cavalcante. Pois é, são pessoas que a gente olha, observa a fé que eles tiveram, como está escrito lá no livro de Hebreus. Observem, honrem os vossos guias espirituais, aqueles que deram a sua vida pelo evangelho, honrem a fé que tiveram. E ele fala assim: imitem a fé que eles tiveram. Virtude se aprende quando a fé ilumina a sua inteligência. E de repente você começa a desejar. Meu filho, o Davizinho, é fissurado com o Homem-Aranha. Ele fica olhando o Homem-Aranha o tempo todo e toma coragem. Eu sou o Homem-Aranha. Tem vezes que ele está subindo nas paredes. Eu falei: filho, aí não. Você não é o Homem-Aranha de verdade. Seja corajoso como o Homem-Aranha. Mas assim, isso aí é imprudente. Coragem, inclusive, vocês vão ver isso, né? Quando a gente estiver falando sobre coragem. Coragem não é fazer loucura, mano. Coragem não é pular de um prédio, né? O medo também é importante nesse sentido. Ser corajoso é um pouco diferente do que muita gente imagina, né? Mas é isso, cara, a imprudência sobre largar-se na mão dos desejos, procurando falsas razões para justificar aquilo que desejamos, em prejuízo do que é bom e do que é verdadeiro e certo. É imprudência. Decidir as coisas movida pelos nervos e na pressa, na afobação, na urgência,
A precipitação nos e-mails, nas postagens, nas redes sociais, você já parou para pensar nisso? Quão precipitada é a sua opinião sobre as coisas que acontecem? Mas se eu não postar agora, eu não vou ter muito like. O pessoal vai ver que eu tô só imitando o que todo mundo já postou, né? Vou mandar isso aqui, eu já não tô aguentando mais, vou tomar aquela decisão, e aí você faz uma cagada para depois você consertar, vai ser a coisa mais horrorosa do mundo. Gente, isso é a maior imprudência da vida. A maior imprudência é ser superficial. E o que é ser superficial? Ser superficial é não pensar sobre o que você faz. Prudência é especialmente sobre como nós tomamos nossas decisões. É tomar decisões acertadas, sem ira e sem paixões. Por exemplo, todo mundo vira pro cara, fala, não casa com essa menina não. Todo mundo vira pra menina e fala, não casa com esse cara não, isso não vai dar certo. Mas é todo mundo mesmo. É a mãe dela, o pai dele. Todo mundo tá falando, é meu filho, mas eu acho que você não devia casar com ele não. Não presta. Não, mas ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele me trata tão bem. De vez em quando ele me dá uns tapas, mas assim... Aí você tá com um mas ali. Eu não sei se você sabe, mas é assim, cientificamente comprovado que a paixão é um estado temporário de demência que dura cerca de uns 2 anos. E normalmente você vai tomar decisões baseadas nisso. A pessoa prudente, ela precisa dar uma parada com a paixão e falar, peraí, deixa eu pensar. Se tá todo mundo falando, tem alguma coisa. Eu preciso aprender a ser humilde e avaliar. Porque às vezes pode ser que todo mundo à sua volta é preconceituoso, é problemático. Existe contexto também. Mas geralmente, meu irmão, ouça a voz da sabedoria. Todas as vezes que minha mãe falou comigo, foi batata. E eu quebrei a cara quando eu a desobedeci. Quebrei a cara várias vezes. Com as namoradas, com as correrias que eu ia fazer. Não faz isso, meu filho, eu ia fazer. E dava tudo errado. O prudente, ele é humilde para ouvir o que o outro tem a dizer. Porque ele avalia. Pode ser que o outro esteja errado? Pode. Mas sabe o que o prudente faz? Ele para e ouve. E avalia tudo. Tem um ditado que fala que o amor é cego, né? Te digo mais, varão. Às vezes o amor é cego, surdo e mudo. Não ouve ninguém, porque não quer. E não fala mais com ninguém também, porque agora eu só tenho ouvidos e olhos para isso, para ela, para ele. Ou para essa paixão, para esse desejo que eu estou aqui agora. E é engraçado que a ira funciona igual uma paixão também. Às vezes você está irado no trânsito e você precisa de um esposo. Tem hora que eu dou uns exemplos tão específicos, né? Mas às vezes é porque é sobre mim. Você precisa da sua esposa do lado e falar, amor, talvez você não devesse tentar alcançar esse cara aí que te fechou. Talvez você não devesse correr atrás, porque não faz sentido nenhum, tá? Eu falei, meu Deus do céu, que raiva que me deu desse cara aqui agora. Eu preciso chegar, parear meu carro com ele, olhar na cara dele e falar, poxa, pelo menos só fazer assim com a mão. Eu falei, não precisa. É engraçado, né? A gente estava conversando aqui no evento de homens ontem, né? Como é que o machismo mata tantos homens? Porque a gente precisa provar a nossa virilidade, né? Pois é, o prudente para e avalia e diz, olha, eu estou agindo em inconformidade com a palavra de Deus, eu preciso mudar, né? Ou talvez como eu querendo tirar meu filho do hospital ontem, né? Quem não sabe, Davizinho dormiu na UPA hoje, porque ele confundiu umas baterias de lítio com biscoito, engoliu. Aí a Pri falou, amor, ele engoliu baterias. Eu falei, amor, ele vai cagar isso daqui a pouco, pode deixar. É claro que eu fui prudente, fui pro computador olhar, criança engoliu bateria de lítio, o que fazer? Na hora que eu olhei, falei, amor, eu acho que é melhor a gente levar ele pro hospital. E aí eu liguei pro SAMU, né? Pedi orientação de um médico. Para onde eu levo?
Eu sei que o SAMU não vai buscar uma criança por causa disso, mas... Falei, pra onde eu levo? Para o João 23 ou pra UPA? Aí me botaram com o médico, e urgente, né? Falou, conversa com o médico aqui agora. Aí foi, me orientou, levamos lá. Aí o que a gente achou que era simples, assim, de repente era tão complicado. Aí fizeram raio-x, descobriram que já tinha passado do esôfago, estava no fundo do estômago, não dava mais para fazer lavagem, não dava mais para tirar. Ele ia para cirurgia, né? Mas graças a Deus não foi. E aí eles falaram, agora tem que esperar esse negócio descer. Eu falei, meu Deus do céu. Minha oração deu certo. Deus, não deixa essa bateria abrir no estômago dele. Aí o Amarildo foi me ajudando, falou, Jaime, fica tranquilo, essa bateria é blindada e tal, não vai acontecer nada não. Eu falei, mas foi 3 de uma vez, mano, que esse menino... 3 baterias, velho. E aí, cara, cheguei lá no médico e falei, amor, estamos cansados, vamos levar esse menino pra casa, ele vai... Esse negócio vai sair rapidinho e tal. Aí foi eu lá conversar com a gestora lá da UPA. Mas que esse é o meu filho, tem como eu levar ele pra casa? Aí ela falou o óbvio, né? Ele tá aqui por um motivo, senhor. Eu falei, mas se eu assinar um termo... Aí eu precisei ouvir dela que eu tava sendo imprudente. Se eu assinar um termo e levar ele pra casa, falou, olha, se acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade vai ser sua. E vocês vão ter que caçar a médica dele aqui nesse hospital gigante, que a gente nem sabe onde é que ela tá. E ela não vai liberar ele, né? E se liberar, é uma responsabilidade muito grande. Você tem que pensar que a sua criança está aqui com uma bateria de lítio que se explodir, ou se ela começar a soltar os negócios lá dentro, ele precisa de cuidado urgente. Eu falei, não, só passou pela minha cabeça, tá só te perguntando assim, de bobeira mesmo, mas eu nunca levaria para casa, não. Eu falei, Deus, eu tô querendo tomar uma decisão assim, baseada no meu cansaço, no meu sono, na minha vontade de levar esse menino pra casa e não virar a noite aqui no hospital, vou ter tanta coisa pra fazer e tal. Mas olha que loucura, às vezes a gente quer tomar decisões assim, né? Com base nisso. Ou com base na raiva, né? Às vezes a gente pune pessoas. Sobre o Davi, assim, agora de manhã ele fez um novo raio-x. A bateria não tinha saído ainda, mas estava na boquinha, estava quase saindo. Aí ele falou, pode ir embora para casa que agora não precisa preocupar. Vai sair daqui a pouco. Então assim, graças a Deus, tá fora aí. Aí por isso a Pri não veio hoje, nem veio nenhuma das crianças, mas tá tudo bem, graças a Deus. Ontem a gente passou o grande aperto aí. Mas cara, a pessoa prudente, ela isola, né? Ela luta contra e vence a faculdade do desejo e toma uma decisão racional, né? Com base em princípios, em valores. E claro, no caso do cristão, com base na palavra de Deus. Por isso que a prudência é a mãe de todas as virtudes, né? São Tomás de Aquino, na verdade o Joseph Piper, comentando São Tomás de Aquino, ele diz isso, né? O bem essencial do homem, ou seja, o seu verdadeiro ser humano, reside no fato de que a razão, que se aperfeiçoa no conhecimento da verdade, modele e informe interiormente o seu querer e a sua ação. O homem é homem porque é racional. Ou seja, o ser humano é ser humano porque ele é racional, porque ele tem capacidade de usar a sua razão para tomar boas decisões. Mas como é que a prudência funciona? E nós estamos terminando, viu, meu irmão? Preocupa não. Como que essa prudência funciona? Engraçado, o catecismo da Igreja Católica ensina pra gente o seguinte, a gente tem que aprender com esse catecismo muitas vezes. Cara, se você não tem, compra. Porque assim, você vai ter uns ensinamentos para a vida e sobre a vida espiritual, assim, incríveis, tá? Aquele livrão amarelo. Teve um dia que eu fui num sebo e achei ele por R$10. Nunca você vai ter esse achado aí, mas você vai encontrar isso em algum lugar. É muito massa. Ele diz o seguinte, a prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para pôr em prática esse bem, né? Ela guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida, né? São Tomás de Aquino,
ele explica que a prudência leva, a partir do conhecimento verdadeiro, a decisão prudente, e isso se realiza em 3 etapas. Primeiro, reflexão. A prudência nos leva primeiramente a refletir sobre as coisas. É fácil substituir a reflexão por emoções, paixões, interesses, como eu estava fazendo ontem. E para refletir prudentemente, a gente precisa vencer, né, nessa coisa da reflexão, vencer a nossa preguiça de pensar. Tem vezes, cara, que você é imprudente só porque você tem preguiça de parar e pensar mesmo. Você já reparou isso? Eu não consigo pensar, cara. Eu só não quero ter que pensar, eu só quero tomar uma decisão rápido, né? É a preguiça que a gente tem quando a gente diz, antes de ter refletido sobre um tema, deixa. Eu tô cansado, não me aborrece não, né? É ter tempo para pensar sobre a vida e as coisas. Momentos concretos, fixos, habituais de meditação, de oração. Você tem feito isso? Tem parado assim na sua vida e falou, agora é o meu momento de orar e de pensar sobre a minha vida. O que eu tenho feito? Para onde que eu estou indo? Porque se você não tem objetivos bem firmados sobre o que você quer, para onde sua vida aponta, qual que é a missão da sua vida, meu irmão, tem alguma coisa errada. Você não sabe o que você vai tomar de decisão agora. Como você vai ser prudente para tomar uma decisão agora se você não sabe o que você vai fazer? Se você quer casar ou se você quer comprar uma bicicleta. Graças a Deus, nossos irmãos escolheram casar. Aleluia. E agora eles sabem que decisões tomar até chegar ao casamento. Se ele tivesse na dúvida sobre se casava ou se comprava uma bicicleta, a Vicky ia ficar muito irritada, né? Ô meu filho, você... é porque eu tô querendo ver o negócio do buffet. Pois é, o buffet é meio caro, né? Talvez a gente... vamos pensar numa regulagem aqui dessa marcha pra... Eu tô pensando se eu... Não sei se eu quero pneu de asfalto, se eu quero pneu de trilha, que eu queria talvez andar na trilha, mas talvez eu queria também... Sabe, os pessoal que falam, talvez eu queria não sei o quê... Graças a Deus, quando você toma uma decisão, agora as coisas estão andando, né? Já definiram as coisas, eles sabem as prioridades, então existem eventos que eles vão ter que cortar. Bora lá, Gabriel. Mano, não vou poder, que eu tô decidindo algumas coisas aqui do casamento. Cara, isso é muito doido ver um homem agindo assim, né? Eu tenho que fazer tal coisa assim, não posso, cara, eu tô resolvendo... Mano, se a gente comprasse tal... Não, velho. Minha grana agora tá toda reservada pra isso aqui. E ele sabe o que pode gastar e o que não pode. Porque tomou tempo pra pensar, e lógico, pensar junto com a sua noiva e decidir o que vai fazer. Cultiva tempo. Você tem cultivado tempo pra ler sobre a sua fé? Até porque, assim, quando você vai tomar certas decisões, você não sabe nem se você está tomando uma decisão cristã, uma decisão pagã, ou se é uma decisão baseada na barriga. Você não sabe como decidir muitas vezes. Como que eu, como cristão, deveria fazer nessa situação? É engraçado, assim, eu diria para você, sempre chame seu pastor quando você estiver em dúvida, ou uma referência para você, algum discipulador, alguém que seja idôneo para fazer isso. Isso é parte do que é ser humilde também, né? Mas assim, muitas vezes eu ouço dúvidas que se as pessoas fossem um pouco mais formadas sobre a fé cristã, aquilo seria mais óbvio. Mas mesmo assim as pessoas insistem na dúvida sobre isso. Mas por quê? Porque a gente não costuma separar tempo na nossa rotina para ler e se informar sobre a fé cristã. Sobre os parâmetros como nós cristãos tomamos decisões, juízos acertados sobre a vida. Você precisa tomar a partir de hoje e coloca isso na sua agenda. Olha, eu vou separar 1 horinha por dia para eu ler. E eu vou ler coisas específicas. Eu preciso ler sobre a minha fé. Eu preciso me formar sobre a fé cristã. Eu vou ler um livro de teologia. Pensa alguma virtude que você está precisando desenvolver. Alguma fraqueza que você tem que precisa resolver. Leia sobre isso. Como se aplica a fé cristã nessa área. Como eu posso me formar como cristão? Faça isso, meu irmão. Separe tempo na sua agenda.
Além do tempo devocional, tá? Não estou falando só sobre o teu tempo devocional, não. Estou falando sobre um tempo para você se informar sobre a sua fé. Qual foi a última vez que você leu um livro cristão sobre algum assunto teológico importante para a sua fé? Separa tempo para isso. Porque a gente precisa separar tempo para coisas que são importantes. É claro, eu estou falando isso levando em conta que vocês já se apropriaram das nossas séries sobre oração e falaram, olha, pelo menos um tempo por dia para fazer meu devocional, ler a palavra, meditar, fazer uma lectio divina, eu acho que você já está separando. E se não, que isso faça parte também da tua decisão prudente a partir de hoje. Separe teu tempo de oração e de meditação na palavra. Segundo, separe tempo de formação sobre a sua fé. Ah, pastor, não sei o que ler. Pode falar comigo, meu irmão. Tem biblioteca digital e física. A gente tem uma biblioteca aqui atrás. Você pode procurar o irmão André, pode me procurar para pedir indicação de livro. Eu tenho certeza que a gente pode separar coisas importantes para você ler. Ou para você ouvir um podcast, uma palestra, alguma coisa. Meu irmão, eu faço isso para você com prazer. Não só como coordenador pedagógico, mas como pastor, tá? Enfim, cara, juízo, avaliação, né? É mais uma parte de como que a virtude funciona, como é que a prudência funciona. Ela se realiza em 3 etapas. Primeiro, refletir. Segundo, juízo, avaliação, né? Fazer um juízo de valor correto sobre as coisas. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que ele se empenha em discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito para Deus. Julgar com clareza quais coisas são prioridades. Faça esse juízo. Sabe aquela, eu não posso julgar não as coisas e tal. Não, você precisa parar e fazer um julgamento de como que estão as coisas, especialmente sobre a sua vida, tá? E faça juízos acertados sobre os meios empregados para poder alcançar esses objetivos seus aí. Porque assim, os fins não justificam os meios não. Tem gente que acha que é isso. Não, é por um bom motivo que eu estou sonegando aqui. É por um bom motivo que eu estou mentindo aqui agora. Eu estou protegendo um bem maior. Meu irmão, não existe bem maior protegido por coisa mequetrefe, não. Tá? Não existe bem maior protegido pelo mal. Se há o mal no meio da história, meu irmão, exponha esse mal. Confesse esse mal. Peça perdão e se arrependa. E mude de uma vez. Porque o problema é anterior, tá bom? Julgue com clareza quais são as suas prioridades e os meios pelos quais você toma suas decisões. E por fim, tome decisão. Depois de refletir, depois de julgar, tome decisões acertadas. São Tomás de Aquino, ele ensina que a virtude exige transformar o conhecimento verdadeiro em decisão prudente. E ele dá uma regra de ouro. Que é o homem prudente é lento na reflexão, mas é rápido na execução. Lembre-se disso, meu irmão. Seja lento na reflexão. Pense bem. Mas na hora de agir, meu irmão, seja rápido. Tem gente que não age rápido e fica dando desculpa para sua falta de coragem, para sua moleza moral. Falando, é porque eu sou mais bonzinho, eu não gosto muito de confrontar, né? A gente estava conversando sobre isso ontem. É porque eu tenho uma característica mais amorosa. Irmão, não sei não, viu? Que amor é esse que está deixando o seu irmão ir pro buraco, ir pro abismo e você não faz nada? Você não confronta seus irmãos? Você não toma uma decisão acertada sobre a sua saúde, né? Sobre a saúde do outro? Sei não. Às vezes você está mais justificando seu comodismo, né? Você precisa vencer o comodismo e o medo de que a coisa não dê certo, né? A prudência exige habitualmente uma determinação pronta e oportuna. Se algumas vezes é prudente adiar a decisão até que se completem todos os elementos do juízo, outras seria uma grande imprudência não começar a pôr em prática o quanto antes aquilo que vemos ser necessário, especialmente quando está em jogo o bem dos outros. Tem coisa que não dá para você parar e ficar pensando demais não, irmão. Imagine ontem, né?
Tá lá o Davizinho com as baterias no estômago. Aí eu falei, não, amor, Ela me chamou bem na hora que eu tô mais concentrado. Meu hiperfoco travou ali no computador. Eu botei um fone de ouvido bem alto para eu não escutar mais nada em volta, porque o menino tava assistindo televisão, né? Aí ela tira meu fone de ouvido, amor, ele comeu uma bateria. Eu levanto. Não, daqui a pouco ele espelha essas baterias aí, né? Não, vamos deixar para lá. Meu irmão, a demora em agir, eu poderia ter causado um grande problema, sem dúvida. E algumas coisas, especialmente quando envolve o bem do outro, você precisa agir rápido. Naquele momento vem uma coisa, eu tô escrevendo sobre prudência, Deus. Eu preciso ser prudente aqui agora. Deixa eu dar uma pesquisada sobre isso antes de continuar o que eu estava fazendo. Na hora que eu pesquisei, eu falei, meu Deus do céu, tem que levar ele rápido para o hospital. E graças a Deus tomou uma decisão rápida e acertada. Não dava para eu ficar parando e avaliando, amor, vou dar uma pesquisada. Sabe o que me veio na mente? Eu falei, não, tem que resolver, que tem um rolê dos homens aqui agora, tem um encontro de homens. Eu vou para lá, aí depois eu conto para a Pri sobre os perigos disso, e se der alguma complicação, a gente volta e corre. Na hora eu comecei a falar, Jaime, cala a boca, em nome de Jesus. Para com isso. Deixa de ser viciado, cracudo de igreja, e vai resolver esse problema. Na hora, falei, amor, vamos embora, entra no carro que nós estamos indo para lá. Eu avisei a galera, falei, gente, vou me atrasar, não vai rolar não. Talvez eu nem vou. Se eu não for, hoje, por exemplo, talvez não viria. Eu já mandei, eu falo pro André, André, prepara um sermão aí, cara, porque se eu não for, você vai ter que pregar. O André, com muito carinho e muita tranquilidade, falou, beleza, pastor, tamo junto. Mas graças a Deus estamos aqui. Mas olha, algumas coisas, haja rápido, meu irmão, em nome de Jesus. Não caia nessa cautela medrosa de não agir rápido. Tem coisas que você precisa agir realmente rápido. Finalmente, tenha constância no esforço por fazer o bem, ainda que custe muito. Com a luta e o tempo vai custar menos. Ainda que custe muito agora você tomar decisões acertadas, com o tempo vai custar menos. Menos energia moral para você lutar contra a preguiça. Quanto mais você vence sua preguiça de pensar, amanhã você vai ter menos preguiça. E depois de amanhã, menos ainda. É igual o pecado. Quando você vence o pecado hoje, ele não vai vir mais forte amanhã. Você vai estar mais forte contra ele amanhã. E depois de amanhã ainda mais. E é assim que você vai lutar. E quando você cair, seja humilde. Fala, Deus, vou começar tudo de novo. Nunca desista de continuar e de lutar. Amém, meu irmão? Essa é a virtude da prudência. Seja prudente. Procura, meu irmão, exercitar essa virtude na sua vida em nome de Jesus. Aperfeiçoe a forma como você tem construído sobre o fundamento que é Cristo. Amém? Se coloque de pé, meu irmão.